Nesse vídeo aqui, a pergunta é: como os demônios entram nas pessoas? E foi respondido que é por legalidade. Isso não é verdade, tá? Nem sempre é por legalidade. Usar drogas, beber muita bebida alcoólica, isso tudo abre sim brechas para a entrada do mal. Você vê que algumas pessoas chegam até, no momento em que está embriagada, até se engasgar e quase ir a óbito. Pode ser que o mal realmente tente dizimar a vida dela naquele momento. Mas vamos para o que a Bíblia diz, porque as pessoas gostam muito de falar as coisas nem de, sem de fato nem estudar a Bíblia. Duas passagens na Bíblia a gente vai responder isso. A primeira, um jovem, né, que o demônio jogava ele na água e no fogo para o matar. Quando Jesus encontrou o pai dessa criança, o pai estava discutindo, né? O pai, na verdade, os discípulos dos fariseus discutindo, e o pai em busca de ajuda porque o seu filho estava endemoniado. E Jesus chega e se envolve no meio daquela situação. Eu não lembro aqui a passagem, mas acho que está em Marcos. E aí pergunta o que estão discutindo com os discípulos. Aí foi falado acerca daquela situação. Não estavam conseguindo, parece que, expulsar o demônio daquele jovem. Tá? Então Jesus ele expulsa o demônio daquele jovem. Né? Se eu não me engano, foi nesse texto aí que ele diz que aquela casta, aquele tipo de demônio, só se expulsa por jejum e oração. E ali tem algumas características daquela manifestação que Jesus deixa o próprio Pai dar os relatos. Assim, porque o Pai é o cara que está 24 horas por dia sofrendo ali junto com aquela criança, sem abandonar. E ali nós temos alguns detalhes. Jesus pergunta desde quando acontecia aquilo. O cara disse desde a infância. E ele começa a narrar. Muitas vezes joga ele na água e no fogo para matá-lo. Ele espuma, arranja os dentes, ou seja, ele tem convulsões. Jesus, quando expulsa esse demônio, ele chama espírito mudo e surdo. Né? Olha que interessante. Por que Jesus fala espírito mudo e surdo? O jovem não era mudo nem surdo, pelo que se relata no texto. O que a gente entende é que quando o demônio jogava o filho na água ou no fogo, possivelmente o pai gritava para a criança sair daquela situação e ele não escutava. Ou a criança em situação de afogamento ou em situação de risco não conseguia chamar, pedir por ajuda. Então de alguma forma, os demônios estavam também possuindo ali, impedindo a criança de manifestar a sua livre e espontânea vontade, né? De falar, de gritar, de pedir ajuda. E ao mesmo tempo não escutava o pai. Então, isso daí são deduções. Outra questão, né, é a mulher encurvada de Lucas 13:10, do versículo 10 ao 16. Primeiro, Jesus encontra essa mulher na sinagoga. O texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade logo nos primeiros versículos 10 e 11. Jesus chama ela para o meio. Ela possivelmente não sabia que a corcunda dela era uma possessão do mal, do espírito imundo que estava encurvando a coluna dela, e Jesus vai dar detalhes sobre isso. O apóstolo Lucas, companheiro de Paulo, era médico. Possivelmente ele pega esses relatos de Mateus, tá? Porque como ele não foi discípulo de Jesus nem Paulo, possivelmente os relatos que ele tem é de outros personagens bíblicos que foram discípulos de Jesus. Jesus tinha 72 discípulos além dos 12, quando ele dá ordem para esses discípulos, em nome dele, expulsarem demônio, curar as pessoas. E eles voltam alegres por isso. Então, ali você tem a seguinte questão. No versículo 16, quando Jesus é criticado pelos fariseus, porque ele tinha feito aquela cura exatamente no dia de sábado, Jesus fala mais uma palavra. Não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa.
Olha os detalhes dessa mensagem. Não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Essas palavras no grego, elas têm uma representação muito forte, porque não tem como colocar outra palavra no grego que represente Satanás a não ser a que está lá. Porque o texto original você não tem como deturpar. Então, ali, por mais que tente dizer que aquilo não está ali, se você pegar o texto original ali, vai estar escrito dessa forma, né? Vai estar interpretado dessa forma. Então, há 18 anos, Jesus fala que ela era uma filha de Abraão, não diretamente porque ela não é da época de Abraão, mas isso era um costume dos judeus de chamarem pessoas tementes a Deus, de pessoas tementes, de pessoas de fé, de filho de Abraão. Então Jesus já caracteriza que ela era uma mulher temente a Deus. Jesus a encontra não perdida no mundo, não no pecado, não na prostituição, encontra ela na sinagoga, que é a igreja dos judeus, buscando a Deus sem saber por que ela estava corcunda. Poderia ser só uma doença comum, né? Porque nem todas as doenças são demônios, mas naquele caso específico ela tinha um espírito de enfermidade. Ou seja, o que a gente entende? Que algumas doenças o mal pode causar até hoje nas pessoas, não são todas, tá? Porque a Bíblia também não diz que todas são demônio, mas em casos específicos existe isso. A possessão ali na coluna dela, a ciência não descobriria, tá? É bem interessante compreender que de fato ela era corcunda. Não é aquela situação em que você olha a pessoa não tem nada, mas a pessoa sente uma dor, uma coisa inexplicável que a medicina não descobre. Não, de fato ela estava corcunda, tá? Mas parece que Deus não a fez para ser daquela forma. Parece que o mal, em alguma circunstância da vida, começou a fazer um mal naquela coluna daquela jovem. Agora, será que os pais deram alguma legalidade? Será que antes a vida dela, como que era? A gente não sabe. Porque a Bíblia não diz, ali já está se tratando de uma mulher que já é adulta, uma mulher que é corcunda, uma mulher que está na sinagoga, quer dizer, ela não estava em contato com demônios, se teve a gente não sabe, então não se sabe se um dia foi dado legalidade por ela ou os pais dela levaram ela em algum lugar, né, de feitiços, de coisas assim, que deu legalidade a esses espíritos atuarem na corcunda dela, na coluna dela. Mas o que a gente sabe é que a Bíblia relata que ali Satanás a mantinha presa. Jesus disse que ela estava numa prisão, e a prisão era o quê? O sofrimento, a doença. Está corcunda enquanto todo mundo não é corcunda. Está numa sociedade, a gente não sabe quanto tempo, se desde a infância, né? O texto não diz, a Bíblia não diz quanto tempo, mas ela sofria daquilo. Imagina, para carregar água, para fazer os afazeres da casa, era um sofrimento. Então ela estava numa prisão, uma angustiante prisão, além de que, imagina, às vezes a pessoa ninguém quer casar com uma pessoa corcunda. E na cultura judaica, ter filhos era um motivo de muita alegria. Imagina, a pessoa não poder ter filhos, com medo de talvez de, não, às vezes nem ter condições de ter, ou com medo da criança nascer com aquele problema, ou com dificuldade de arrumar um companheiro por estar corcunda. Então, aquela pessoa estava com a vida dela em prisão. Essa é a realidade do texto. Tá? Você tem que pensar um pouco quando você olha a história bíblica para você analisar todas as vertentes que podem ter ocorrido. Isso você não está você está conjecturando, você não está colocando nada na Bíblia, você só está imaginando o que poderia ser, mas de fato aquela mulher não era uma pessoa feliz da vida, né? E Jesus a libertou do dia de sábado, foi criticado por isso. Os caras viram um milagre extraordinário, mas a preocupação deles era porque Jesus fez aquilo no dia de sábado. Jesus sempre falou da hipocrisia deles, porque no sábado eles davam de beber ao boi, se o boi caísse no buraco eles tiravam. Então Jesus usa esse exemplo para mostrar: vocês fazem isso, você não é lícito fazer o bem no dia de sábado? Quando Jesus fala hipócritas, fariseus hipócritas, ele está dizendo que os fariseus sabiam muito bem que Jesus poderia fazer aquilo, que não havia problema nenhum em fazer uma mulher corcunda voltar a ter uma vida abundante. Porque se você for comparar, o boi caiu no buraco, você não vai fazer todo o esforço físico, amarrar ele,
e puxar ele. Você não vai lá dar de beber pro boi, carregar a água, né, nas costas para botar a água lá para o boi beber, porque não tinha bebedouro para o boi não. Então, os fariseus eram hipócritas por isso, porque Jesus disse: vocês estão agindo de hipocrisia, porque vocês sabem dentro de vocês que vocês no sábado vocês também trabalham em algumas coisas que são necessárias. Não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Quer dizer, vocês têm cuidado dos bois, eu estou cuidando do ser humano, que é muito mais importante. Eu estou mudando a vida desse ser humano, eu estou dando uma chance. Não se sabe se aquela mulher ainda teria chance de engravidar, de ter filhos, de viver feliz, mas mesmo que não pudesse, Jesus está trazendo uma vida com abundância. Ela não vai ter mais dores nas costas, ela não vai ter mais dificuldade para pegar água, ela não vai ter mais dificuldade, ela não vai ser mais chamada de corcunda, né? Ou de outros nomes que a gente não sabe. Ela não vai ser alvo de deboche dentro da casa das pessoas, ela não vai ser vista mais como aquela pessoa corcunda. Ela vai ser vista como uma pessoa que foi curada, uma pessoa que temente a Deus, uma pessoa que conseguiu extrair a atenção do Criador.